Salve, galera do oitavo ano, tranquilo? Show de bola. Também nessa quarentena. E nós vamos seguir o nosso conteúdo aí com adição e subtração de monômios, tá? Bem, nós já vimos as expressões algébricas, entendemos lá os termos algébricos e agora a gente vai para começar a trabalhar com esses caras, tá bom? De maneira bem tranquila, sem correria, sem pressa. Vamos começar aí nosso conteúdo aí. Tá bom? Tá, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é definição de monômio, tá? E aí tá legal o termo aí, porque a gente vai dividir ele em cada parte, tá bom? É uma expressão algébrica racional inteira representada por apenas um número variável, por multiplicação de variáveis ou por multiplicação de números e variáveis reais. Professor, não entendi nada. Eu já imaginava isso, tá bom? Bem, então vamos dividir quem é quem. Tá, representada, a definição de monômio, ela pode ser representada por um número. Por exemplo, se eu falar que 5 é um monômio, sim, 5 é um monômio. Se eu falar que 10 é um monômio, sim, é um monômio. Então eu posso representar um monômio por apenas um número. 2, 15, 1004, todos os números, eles são monômios. A gente fala que ele é monômio. Depois, nós podemos representar monômio por uma variável, por uma letra. Qualquer letra. A letra A é um monômio? Sim. Jogada aleatoriamente, ele é um monômio. X, Y, W, Y, Z, K, S de Sóstenes. Qualquer letra, qualquer variável aí, ela pode ser um monômio. Agora, olha só como é que vai ficando legal. Por uma multiplicação de variáveis. Bem, se por uma variável pode, a multiplicação entre elas também pode. Por exemplo, eu posso ter A, B. A B é um monômio? Sim. Por que A, B é um monômio? Porque entre A e B está havendo uma multiplicação. Então, é um monômio também. Olha os exemplos que eu coloquei para vocês. E aí é importante, vou ressaltar aqui com vocês, é importante observar que, por exemplo, aqui, entre o x e o y não aparece, mas eu sei que tem uma multiplicação aqui. Então, um produto, uma multiplicação de variáveis, e a gente tem um monômio representado. A ao quadrado, B ao cubo. Olha só, eu tenho lá A ao quadrado, B ao cubo como nosso monômio. E eu tenho aqui uma outra expressão, x ao quadrado, y ao quadrado, sobre a ao quadrado. Isso é um monômio? Também isso é um monômio. Tranquilo, gente? Maravilha? Bom, dando continuidade, multiplicação de números e variáveis reais. Então, eu posso juntar o número com a variável, 4AB. E aí, lembrando novamente que isso é muito importante para a gente. Tá? Entre o número e a letra aqui, nós temos uma multiplicação. Não aparece, mas eu sei que entre o número tem uma multiplicação. Posso ter lá 1,5 a quarta, b ao cubo, c ao quadrado. E também ter 24x a sexta, y na menos 3, divididos por 32xy elevado na menos 2. Todos aí representados como um monômio. Beleza? Tranquilo? E aí, lembrando, vale a pena aqui comentar, relembrar com vocês de parte literal e parte numérica, né? O 4AB, essa expressão 4AB, quem que é a parte literal? AB, letras. Quem que é a parte numérica? Os coeficientes, o 4. Tá? Não se esqueçam desse detalhe aí. Ok? Bom, vamos lá para a classificação. Bem, nós podemos ter lá monômio nulo, tá? Quando o coeficiente numérico é igual a zero. Quando o meu coeficiente ele for igual a zero. Então, pode ser zero, é um monômio nulo. E se o zero aparecer entre a parte literal? Por quê? Porque como ele multiplica todo mundo, então ele vai multiplicar 0 vezes A vezes B, que dá zero, tá? Aqui também vou colocar um zero aqui, 0 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado, tá certo? Então, toda vez que o meu coeficiente numérico ele for um zero, então vai ser um coeficiente nulo. Eu posso também ter um monômio sem a parte literal, será o próprio número real. 4,
Olha só como que eu coloquei aqui. Esse cara aqui é interessante a gente observar. Coloquei A ao quadrado, A elevado a zero, B elevado a zero. Mas, professor, o senhor está dizendo que tem que ser, será sem um número, será um número natural. E aqui está aparecendo letra. Sim. Todo número elevado a zero dá quanto? 1. Todo número elevado a zero dá 1. Então, eu tenho 12 vezes 1 vezes 1, que é igual a 12 aqui. 1, 1 e 1, porque está todo mundo elevado a zero. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 32. Vai continuar 32, lindamente, maravilhosamente. Ok? Então, nós temos aí a classificação monômio nulo, sem a parte literal, e também nós temos, e esse cara aqui, ele é muito importante para a gente, os monômios semelhantes, tá? Se quiser colocar um destaque, se quiser prestar atenção, se quiser colocar um asterisco, escrever isso no caderno, isso aqui é importante para a gente, tá? Monômios semelhantes são aqueles que possuem partes literais iguais. Eu vou olhar para as partes literais e elas serão estritamente iguais, tanto a letra quanto o expoente, tá? Os monômios semelhantes. Vamos pegar o nosso exemplo, o primeiro exemplo. 9AB e 5AB. Eles são semelhantes por quê? Porque eu tenho a parte literal aqui, AB, AB. Partes literais estritamente iguais, então eu tenho monômios semelhantes. Olhem aqui, observem, esse cara aqui, eles são monômios semelhantes? Sim, porque esse cara aqui é x ao quadrado y e esse cara aqui x ao quadrado y. Estritamente iguais, parte literal, tanto a letra quanto o expoente. Eles têm que ser exatamente iguais. Outro exemplo, olha esse carinha aqui. Vamos olhar para a parte literal dele. A quarta, B a quinta, x ao cubo. Tem que ser estritamente igual. A quarta, B a quinta e x ao cubo. Então, esses caras, nós falamos que eles são monômios semelhantes. Então, para ser monômio semelhante, é bom gravar isso aqui, colocar um asterisco bonito aqui, porque esse cara é muito importante para a gente, tá? Monômios semelhantes são aqueles que possuem exatamente as suas partes literais iguais. Vamos para o próximo? Tranquilo, galera? Tá de boa? Sossegado? Vamos lá. Grau de um monômio. O grau de um monômio ele pode ser definido pela soma dos expoentes da parte literal. Eu vou esquecer, claro que a minha parte numérica, o meu coeficiente ele não pode ser zero, tá? Eu vou esquecer a parte numérica e vou olhar somente para a parte literal. E olhando para a parte literal, eu vou observar os seus expoentes. E aí eu somo esses expoentes. Por exemplo, esse cara aqui. Então, eu vou esquecer o 3 e vou olhar somente para a parte literal. E vou somar todos esses expoentes aqui, para saber qual que é o grau desse monômio. O que nós precisamos observar e ficar atento para não se perder, tá, galera? É que x, ele não tem ninguém elevado aqui. Mas nós já vimos isso na regra de potência. Quando não tem ninguém elevado aqui, é a mesma coisa que ter o 1. Então, ao somar aqui os meus expoentes, eu preciso considerar esse 1 aqui, ok? Então, como é que fica? Vou somar os expoentes da parte literal. Então, eu vou pegar lá o a ao quadrado, eu vou pegar o 2. B ao cubo, eu vou pegar 3. C na quarta, eu vou pegar 4. X, vou pegar 1, tá vendo? Não aparece ele aqui, mas eu sei que tem o 1 aqui, por isso que esse 1 ele está aqui embaixo. E por último, o y ao quadrado eu pego 2. E vou somar todos eles. 2 mais 3 mais 4 mais 1 mais 2. Esse cara, 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 1, 10, 10 mais 2, 12, igual a 12. Nós falamos que esse monômio é de grau 12. Monômio de 12º grau. Beleza? Então, determinar o grau de um monômio é tranquilo. Esqueço a sua parte de coeficiente e vou somar os expoentes das partes literais. Ok, pessoas?
Esse carinha aqui, esse outro exemplo que eu coloquei para vocês, ele é um monômio do segundo grau. Por quê? Porque eu só tenho x e esse x está elevado ao quadrado. Tranquilo? De boa? Mas também nós podemos determinar o grau de um monômio em relação a uma variável. Tá? Vou escolher uma variável e falar que ele é daquele grau que ela está sendo elevada. Por exemplo, 6x na quarta, y. Eu vou falar que esse carinha aqui, ele é um monômio do quarto grau em relação à variável x. Por quê, professor? Porque x está elevado na quarta potência. E vou falar que ele é um monômio do primeiro grau em relação à variável y. Por quê? Porque y está elevado à potência 1. Não aparece, mas eu sei que aqui é 1. De boa? Então, eu vou pegar o monômio, eu posso determinar o grau em relação a cada variável. Beleza? Bom, agora é o que nos interessa. A gente precisava entender algumas coisinhas, alguns termos. Esses termos, eles são importantes para a gente. Nós precisamos entender bem esses termos. E agora a gente vai falar de adição e subtração. Para fazer adição e subtração, eu sigo a mesma regra. Por isso que a gente coloca tudo junto. Para fazer a adição e subtração, só tem essa regra. E a regra é, eu coloquei aí bem destacado para vocês não se perderem. Eu só posso adicionar e subtrair monômios semelhantes. Lembra que eu falei lá que monômios semelhantes é importante para a gente? Então, volta um pouquinho a aula e veja lá o que são monômios semelhantes. Eu só posso adicionar e subtrair aqueles que forem semelhantes. Professor, e se não forem semelhantes? Galera, se não for semelhante, a regra é clara, Arnaldo. Se não for semelhante, a gente não soma e não subtrai. Eu só posso somar e subtrair se os monômios forem estritamente semelhantes. Não sendo semelhantes, a gente deixa eles do jeito como está. Vão aparecer alguns exemplos aí para a gente. Vamos lá. Primeiro exemplo, 2x mais 4x. A primeira coisa que você tem que observar na expressão é: são monômios semelhantes? Sim, porque eu só tenho, vamos colocar aqui destaque para a gente, eu só tenho aqui nesse primeiro termo x, no segundo termo x. Bom, esses caras são semelhantes. Tá, então como é que a gente faz, professor? A gente vai repetir a parte literal e somar ou subtrair, de acordo com a operação, os seus coeficientes. O mais importante, eu não mexo com a parte literal, eu apenas vou repetir. Observo, beleza, observei, são monômios semelhantes? Tá, sendo monômios semelhantes, então eu vou colocar a parte, eu vou repetir a parte literal e vou adicionar ou subtrair, de acordo com a operação, os nossos coeficientes. Então, nesse carinha aqui, quem que a gente vai colocar a parte? O x, tá certo? Então, vai ficar x à parte. Observe o que eu fiz aqui com vocês. Eu coloquei x à parte e adicionei os coeficientes. Então, 2x mais 4x, coloquei lá, vai ser igual a 6x. Fale para mim, é difícil isso, galera? Bom, vamos pegar outro exemplo aí, um mais cabeludo. Nossa, professor, você falou em cabeludo e o senhor está careca. Pois é, olha só que coisa, né? Bom, vamos lá, vamos observar. Qual que é a primeira coisa que você tem que perguntar? Professor, esses caras, eles são monômios semelhantes? Bom, para saber se eles são monômios semelhantes, o que nós temos que observar? A parte literal. Se a parte literal, ela é igual. Vamos lá? A x ao quadrado, a ao cubo, b ao quadrado. Vamos observar? X ao quadrado, a ao cubo, b ao quadrado. X ao quadrado, a ao cubo, b ao quadrado. Bom, esses três caras, eles têm a parte literal semelhantes, ou seja, a parte literal igual. Beleza, galera? Observei. Se eles têm a parte literal igual, eu vou repetir, olha só. Eu vou repetir, eu não faço nada com esses caras. Na adição e subtração, eu não faço nada com esses caras. Eu vou apenas repetir. Vou repeti-los e somar ou subtrair, de acordo com a operação, os nossos coeficientes. Quem são os coeficientes aqui? 12, 5 e menos 7. Cuidado com os sinais, porque eles são importantes. 12 é o coeficiente, x ao quadrado, ao cubo, b ao quadrado, parte literal. 5, coeficiente, x ao quadrado, ao cubo, b ao quadrado,
parte literal, menos 7 coeficiente, x ao quadrado, a ao cubo, b ao quadrado, parte literal. Então, eu vou repetir a parte literal e somar os coeficientes. 12 mais 5, 17. 17 menos 7, 10. X ao quadrado, a ao cubo, b ao quadrado. Ok, galerinha? Bom, agora vamos pegar esse exemplo aqui. E esse exemplo, olha só que interessante. São monômios semelhantes? Vamos observar. X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Que beleza, professor! Maravilha, maravilhosamente lindo esse cara. Eles são monômios semelhantes. Se são monômios semelhantes, o que a gente faz? Repete a parte literal, que é x ao quadrado. Eu não faço nada com a parte literal, eu só vou repetir. E vou somar ou subtrair, de acordo com o que está mandando os nossos coeficientes. 5 menos 7, menos 4 e mais 3. 5 menos 7, menos 2, menos 2 com menos 4, menos 6, menos 6 mais 3, menos 3x ao quadrado. De boas, pessoas? Beleza, maravilha. Vamos para outra ideia aí na nossa adição e subtração de monômios semelhantes, que é a redução em termos semelhantes, tá bom? Bom, eu quero reduzir, e isso vai acontecer quando nós temos expressões com muitos monômios que são diferentes. E nós precisamos reduzir esse cara. Como é que fica a ideia desse cara? É uma expressão algébrica e é necessário simplificar seus termos, sempre observando os monômios semelhantes. Ou seja, eu vou reduzir, eu vou tornar a expressão que está muito grande e vou reduzir, eu vou simplificar, eu vou escrever ela um pouco menor, tomando cuidado com o quê? Com os monômios semelhantes. Ok, pessoas? Bom, então vamos pegar esse cara aqui. E aí olha só como que é importante a gente observar. Observe que eu não tenho, igual no primeiro exemplo que eu coloquei, desse primeiro carinha que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho monômios que são diferentes. Eu só adiciono e subtraio monômios semelhantes. Então, quem são semelhantes? A primeira coisa que eu tenho que observar, eu vou pegar os caras que são semelhantes. A ao quadrado x, a ao quadrado x. Esses caras são semelhantes. B ao quadrado e b ao quadrado. Então, eu só posso fazer operações com b ao quadrado, juntar os dois, e só posso fazer operações com a ao quadrado x. Então, olha o que uma das ideias que a gente faz é juntar eles, tá? Então, vamos reduzir em termos semelhantes. Uma ideia é juntar todo mundo, tá certo? Então, eu vou pegar lá, colocar tudo pertinho um do outro. A ao quadrado x, a ao quadrado x. Nossa, professor, eu posso fazer? Sim, você pode. É só observar e tomar cuidado com os sinais para não se perder. Bom, coloquei lá a ao quadrado x, a ao quadrado x. Juntei também b ao quadrado. Ok? Observando os seus sinais. Aqui não tem problema, porque é tudo positivo. Bom, agora eu vou pegar lá 12 ao quadrado x menos 3 ao quadrado x. O que a gente faz? A gente repete a parte literal. Então, vamos pegar lá a parte literal. A ao quadrado x está aqui. Repetir a parte literal. A ao quadrado x. Sussa? E subtrair. 12 menos 3. 12 menos 3, 9. Vou repetir a parte literal. B ao quadrado. E vou somar seus coeficientes. 5 mais 4. 9. Ok, pessoas? E agora, professor, o que eu faço? Lembra que eu falei no início lá? Eu só posso somar e subtrair? Ah, professor, aqui vai ficar 18. Não, não pode. A regra é clara, Arnaldo. Eu só posso somar monômios que são semelhantes. Se eles não são semelhantes, deixa do jeito que está. Como é que fica, então, o nosso resultado? 9 ao quadrado x mais 9b ao quadrado. Morreu aí. Ok? Bom, vamos pegar outro exemplo. Esse exemplo aqui, olha só quantos termos nós temos. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Observar os que são semelhantes. Tá, quem são os semelhantes? Vamos pegar lá. A ao quadrado, b ao quadrado, a ao quadrado, b ao quadrado. X ao cubo, y ao quadrado, x ao cubo, y ao quadrado. Professor, e esse carinha aqui? Pô, esse carinha aí eu não vou fazer nada. Por que eu não vou fazer nada?
porque ele não tem ninguém semelhante, então ele vai ficar do jeito que está ali, vai ficar bonito ali, certo? Então vamos lá, colocar lá os carinhas. Olha só o que eu fiz, galera. Peguei lá a ao quadrado, b ao quadrado, juntei eles. 13 e menos 8, cuidado com os sinais. 13 menos 8 ao quadrado, b ao quadrado. Repeti o menos 5x. Por quê, galera? Porque não tem o que fazer com ele, não tem ninguém semelhante a ele. Y ao cubo, x ao cubo, y ao quadrado. X ao cubo, y ao quadrado. Olha o que o professor fez. Eu juntei eles aqui. Beleza? Ah, e agora eu peguei os coeficientes. 10 menos 13. Bom, e aí ficou 13 menos 8, 5. A ao quadrado, b ao quadrado. 10 menos 13, menos 3. X ao cubo, y ao quadrado. Nesses três carinhas aqui, tem como reduzir mais? Tem mais termos semelhantes aqui? Não. Então quer dizer que acabou a conta, não tem o que fazer. Não tendo o que fazer, morreu. Vou deixar aí do jeito que está, encerro a nota por aqui. Tá bom? Maravilha. Bom, a aula de adição e subtração é essa. Vou gravar mais para frente aí resoluções de exercícios para a gente fixar. Importante, reveja mais uma vez esse vídeo, volte lá e exercitar para pegar a prática. Não é difícil esse conteúdo, o começo dele é tranquilo, é só pegar a prática aí. Beleza? Qualquer dúvida, chama no chat. Outra coisa, galera, assistam as aulas, repitam as aulas, fazer lá as atividades, fazer o que está proposto nas atividades e estudar sempre, tá bom? Beijo no coração, até a próxima aula linda e maravilhosa. Tchau para vocês.